a partir do versículo 24. Segundo Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 24. Eu quero estar compartilhando algo de Deus aqui com você. Até o 30, do 24 até o 30. Independente do sentido, a versão que foi apresentada aí, o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz aqui, segundo Samuel capítulo 19, versículo 24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei partiu, até o dia que voltou em segurança. Quando chegou a Jerusalém, encontrando-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou, ele falou mal de mim ao rei, o meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixa ao teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o meu rei e o meu senhor chegou com segurança ao seu lar. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero estar orando por você em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Cremos que ainda fará. O Senhor já tem falado conosco de uma maneira tão linda, tão extraordinária. E cremos que a tua unção é aquela que nos renova, é aquela que enche o nosso coração de alegria, é aquela que traz vigor, mas é aquela também que nos repreende, que nos corrige, que nos ensina, Senhor, qual é a maneira certa de nós andarmos. Seja glorificado através da nossa vida, não a nós, mas ao teu nome, toda glória. Muito obrigado por cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite. E eu creio, Senhor, que nós iremos aqui desfrutar do infinitamente mais do Senhor. Que haja mais liberdade no teu Espírito, que o teu Espírito se mova como quer se mover, que não haja expectativa no altar, mas que o teu nome seja glorificado por meio da tua palavra, meu Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está nesse lugar, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. E eu quero usar como tema dessa ministração, curados da paralisia. Diga assim: pela fé, eu já fui curado da paralisia. Como assim, pastor? Todos nós carregamos conosco alguma natureza de enfermidade. Eu não me refiro simplesmente à questão física, eu estou me referindo também à questão emocional, principalmente. É algo que nos bloqueia, que não nos deixa ir além, que nos impede de fazermos aquilo que nós gostaríamos. Nos sentimos limitados e dependentes dos outros, para que possamos executar alguma ação. Eu nesses dias acompanhando todo o processo da minha tia, que todos já sabem, que veio a perder o pé, e vendo os desafios, onde antes ela tinha toda a mobilidade, agora existe toda uma dependência. E nós como família temos feito de tudo para estarmos juntos nesse momento de superação. Ontem houve um culto surpresa na casa da minha avó, sempre tenho ido lá. Ela cuidou tão bem de mim, ela me amou tanto e me ama, que agora eu vou lá e beijo, abraço e digo: agora você é meu bebê, quem vai cuidar de você sou eu. E antes de vir para cá, já fui lá, já vi a minha tia, já estive com ela.
E todos nós como família estamos ainda mais unidos e focados nesse propósito de vê-los bem. E é interessante que eu pude observar de perto uma mulher que sempre estava cozinhando, bem ativa. De repente ela está hoje em uma cama, numa cadeira de rodas, esperando uma cicatrização para a possibilidade de uma prótese. E é muito desafiador quando você depende das pessoas. É muito desafiador quando você tinha uma realidade de vida e agora você vive outra realidade. Talvez algo te fez adoecer ao longo do tempo, e de repente você diz: eu não sou mais a mesma pessoa. Que saudade eu tinha quando eu tinha aquele vigor, quando eu era aquela pessoa que eu poderia realizar tantas coisas, e hoje eu não posso, me sinto limitado, limitada. Não só é uma limitação física não. Antigamente como atleta, vamos dar um exemplo aqui, fisicamente você corria se deixasse uma maratona. Hoje em dia dá uma carreirinha daqui para ali, é a idade, talvez porque aumentou um pouquinho de peso, já está cansado. Mas é interessante que, por que eu faço essa introdução? Para a gente entender a realidade daquilo que nós estamos lendo e daquilo que nós vamos pregar. Eu quero falar sobre Mefibosete e a sua paralisia versus Ziba. Quem foi Mefibosete? Eu já preguei sobre ele aqui no capítulo 9, fala da história dele. No capítulo 5 também. Neto de Saul, filho de Jonathan. Alguém que foi morar em Lodebar porque era aleijado, e a sua ama, para protegê-lo, para que ele não fosse morto como um descendente do rei, o tirou ali exatamente do seu lugar de origem, do palácio, e o levou para Lodebar, uma terra de esquecimento, de pobreza. E quando ele volta, porque Davi fez uma aliança com Jonathan, ele volta para ser restituído, ele volta para ser abençoado. Só que chega um momento que Davi, ele passa por um processo de rebelião relacionado ao seu filho Absalão, onde Absalão se levanta contra Davi, e Davi, por ser filho e ter uma ligação emocional, ele não quis enfrentar o filho e ele fugiu para o deserto. Até que no capítulo 16, nós vemos que, deixa eu voltar um pouquinho no capítulo 9, Ziba foi aquele que se lembrou de Mefibosete, dizendo: ainda existe um da descendência real. E quando Mefibosete veio até Jerusalém, diz a palavra que ele foi honrado pelo rei e foi colocado ali para comer na mesa do rei. E Ziba ficou, tanto ele quanto os seus filhos também, como servos de Mefibosete. Então quando Davi, ele fugiu para o deserto com os seus homens por causa da rebelião do seu filho Absalão, no capítulo 16, Ziba chegou no deserto com frutas, com tâmaras, com tantas coisas para entregar ao rei. E naquele momento, a primeira coisa que o rei perguntou foi: cadê Mefibosete? Você vê que o rei amava Mefibosete. Por quê? Porque ele pergunta por ele a Ziba, que Ziba era servo de Mefibosete. Só que naquela hora Ziba vai e mente, diz: olha, ele ficou em Jerusalém porque ele acredita que o reinado dele vai ser restituído, o reinado da descendência dele. Ou seja, não é mais o meu senhor Davi que vai reinar. Mefibosete acredita que agora quem vai reinar é a descendência de Saul, na qual ele faz parte. Então naquela hora, diz a palavra que Ziba mente em relação a Mefibosete, dizendo que ele ficou em Jerusalém, que ele não quis ir com o rei, porque a expectativa do coração de Mefibosete era reinar no lugar de Davi, onde na verdade Ziba estava mentindo. E diz a palavra que de repente o rei, ele volta a Jerusalém. E quando ele volta, entramos no texto que acabamos de ler. Ele é bem recepcionado e ele olha para Mefibosete, que diz a palavra que enquanto o rei estava fora, ele não lavou os pés, não aparou as unhas, ele ficou ali realmente em um caos total, sentindo falta do rei. Mas o rei pergunta para ele: por que você não foi comigo? Ele disse: eu fui enganado. Foi o que disse Mefibosete: pô, Ziba, o meu servo,
porque eu pedi para que ele preparasse uma jumenta para que eu fosse com o rei, e ele não preparou. Mas naquela hora, Mefibosete sabia da bondade do coração de Davi e de tudo aquilo que Davi havia feito, e ele disse: Senhor, faça como o Senhor quiser. Disse Mefibosete: o Senhor já me honrou tanto, o Senhor já fez tanto por mim, eu não merecia, a minha família não merecia, então o que o Senhor quiser fazer, pode fazer. Ele se justificou, ele se explicou do que aconteceu, e o rei falou: a decisão já está tomada, você vai repartir com Ziba, Mefibosete, a propriedade. E ele disse: não preciso, pode deixar tudo com Ziba, porque o que importava para mim era lhe ver bem, em segurança. E como o rei voltou em segurança, então agora eu estou feliz com isso. Estou contextualizando para você entender, e eu agora vou começar a pregar. Diga assim para o seu irmão: aperta o cinto. Só foi a introdução. Diga assim para o seu irmão: aperta o cinto para não cair da cadeira. Diga: segura aí, Deus vai falar contigo, para você entender um pouco a história. Se eu fui rápido demais, depois assista a live e vai ler, né, pastor? A melhor coisa é a gente ler a Bíblia como os crentes de Bereia, para poder conferir e ver tudo certinho lá. Meus lindos, nós precisamos entender que havia uma paralisia no corpo de Mefibosete, mas não havia no coração. Lidamos com uma geração que muitas vezes caminha de aparência, que não puxa uma perna, que não tem problema em um braço, mas que o coração está paralítico e as motivações estão erradas. É interessante que aqui diz a palavra: houveram erros em Mefibosete. Podemos até pontuar alguns. A confiança, pastor falou aqui de lealdade, mas ele nunca esperou que Ziba fosse tratá-lo daquela maneira. Por isso que eu falei a princípio, é muito desafiador quando você depende de alguém. Você depende de alguém porque aquele alguém faz ou sabe fazer o que você não sabe. E a pior coisa do mundo é quando você depende de uma pessoa e você precisa daquela pessoa e você percebe que ela não está inclinada a te ajudar. Então isso dói no nosso coração. Até porque Ziba recebeu uma ordem do rei para cuidar das coisas de Mefibosete. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus permite situações para que o nosso caráter seja revelado. Fala para o seu irmão, diga: Deus permite situações para que o teu caráter seja revelado. Sabe o que está acontecendo? Pode parecer que você foi enganado, que mentiram ao teu respeito, que subestimam você, que dizem o que você não é e o que você não fez. Mas no fim de tudo, Deus vai mostrar quem é quem, pela grandeza de caráter. Enquanto a gente estiver nessa terra, nós lidaremos com a inveja, com as perseguições, com os desafios, com as dificuldades. Mas tem experiências que Deus nos permite passar, para mostrar que nós somos diferentes, que podemos até puxar uma perna, que podemos até ter erros, falhas e limitações. Mas se existe uma característica que nós não temos, é a falsidade, é a enganação, é a mentira. Quantos creem que por meio da circunstância que você está passando, Deus vai te honrar? Diga aleluia. Erga suas mãos, diga glória a Deus e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Então naquele momento, Mefibosete mostrou como ele estava. Não aparou a barba. Isso acontece conosco. Quando você está para baixo, você não tem motivação de se arrumar. Não é verdade? Quando você está com autoestima bem elevada, então você quer se arrumar. Acordei bem, hoje eu estou para cima. Mas tem dia que você pega
aquela roupa mais comum no guarda-roupa, não se preocupa muito com a combinação. Isso depende do nosso estado interior. Mas diz a palavra que ele ficou sem tomar banho. Ele ficou esperando o seu Senhor voltar. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você. Primeiro princípio: a maior prova de que você foi curado da paralisia interior é que você sabe esperar o tempo certo. Como diz a palavra aqui, Mefibosete já sabia da mentira de Ziba, porque ele disse: o meu servo foi mentir para o rei, mas ele não buscou mensageiros para ir até o rei Davi dizendo: olha, Ziba mentiu. Ele deixou o próprio rei chegar para resolver com o rei e para explicar ao rei. Quem é curado da paralisia sabe esperar a hora certa para resolver problemas e situações, sabe esperar o tempo de Deus. Não manda recado, não fica querendo se justificar antecipadamente, não. Deixa Deus fazer no tempo dele, porque quando ele fizer, o rei vem até você, ele marca o encontro, ele promove a circunstância, e operando ele, nada e ninguém impedirá. Se você crê que é assim, diga aleluia. Está querendo colocar o carro na frente dos bois, é assim que fala? Vai se frustrar, porque está tentando. Quando as coisas provêm de Deus, elas acontecem. Deus promove encontros, Deus trata com os corações. Se o encontro acontecesse antes, Davi chateado como estava, poderia existir uma punição muito maior, mas aconteceu na hora certa. Então deixe Deus criar o tempo, a hora, a circunstância. A nossa ansiedade, se é uma pessoa que sofria muito com ansiedade, essa pessoa era o pastor André. E hoje eu tenho colocado todos os meus dias diante do Senhor e tenho buscado esperar o tempo dele para que todas as coisas aconteçam, porque eu sei que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Diga para o seu irmão, diga: o tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai chegar. Às vezes você fica: mas isso é uma covardia, rapaz, falar de mim. Eu vou ligar agora para a pessoa, passar uma mensagem para ela, eu vou lá, vou na frente do marido e vou conversar. O homem está chateado, a mulher está chateada, vai piorar. Eu vou resolver assim, botar a pessoa no lugar. Calma, deixa a poeira baixar, deixa Deus fazer. O tempo e a ação do Espírito são processos curadores e transformadores. Quantos creem que é assim, diga aleluia. Deixa o rei voltar. Por que eu estou falando isso? Porque quando Mefibosete diz a Davi da mentira, já tinha chegado aos ouvidos dele, e ele poderia muito bem pedir a alguém: olha, vai lá até o deserto e fala para o rei que eu não fiz o que Ziba disse que eu fiz. Primeira característica de quem está curado é essa: é saber esperar o tempo certo. Diga para o seu irmão: é saber esperar o tempo certo. Segunda característica é não se sentir merecedor de nada. Eu mereço estar ali porque eu estou nessa igreja já há 5 anos. Eu mereço cantar porque eu faço isso. Tudo que nós vivemos é por meio da graça. Jesus nos perdoou. Não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, não é porque somos os melhores,
Às vezes tem gente que diz: olha, mas fulano de tal está pecando nisso e você está pecando em outra área. Porque a Bíblia diz que diante do Senhor todos nós somos indesculpáveis. Não é por merecimento, é por meio da graça. E ele disse ali, mesmo sem existir no Antigo Testamento a palavra graça, aqui nesse contexto que eu acabei de ler, ele já entendia. Ele disse: Senhor, faça como o Senhor quiser. Eu nem merecia estar onde estou, eu nem merecia comer na mesa do rei, eu nem merecia ser tratado como fui. Não era uma falsa humildade, era de fato o caráter de alguém que era paralítico do lado de fora, mas que era sarado por dentro, era curado por dentro. E Deus está levantando uma geração sarada. Se você faz parte dela, erga suas mãos, diga aleluia, diga eis-me aqui, e aplauda lindamente a Jesus. E canta lá, manache. Eu não estou nesse altar porque eu sou o melhor. Eu não sou o pastor presidente porque eu sou melhor do que os outros pastores. Não, isso não existe não. Cada um tem o seu valor. Todos são preciosos. Os ministérios de louvor, a multimídia, todos. Nesse processo desse ano de enfermidade da minha família, eu resignei, eu amadureci 10 anos, Luiz. Quando eu vi minha tia sem um pé e eu vi ali meu tio lutando contra um câncer, que era um milagre, ele é um milagre, eu disse: meu Deus, a gente se preocupando com besteira, isso é preocupação. É isso aqui. É ver gente morrendo, é ver gente vivendo. Aí tem gente se preocupando com picuinha, com isso, com aquilo, subestimando, julgando. Acabou. Chegou o tempo de entender que tudo é pela graça. Chegou o tempo de perdoar, de superar o passado. Hoje eu estou amando de maneira incondicional, porque eu posso ter sido ferido por alguém, mas eu também, como ser humano, já feri pessoas. Ou você acha que nunca feriu ninguém? Ou você acha que acerta com todo mundo? Mas se eu errar com você, pode dizer que eu estou errando, que eu só erro uma vez, a segunda. Irmãos, eu digo que a dor foi e está sendo grande, mas eu posso dizer que um novo pastor André nasceu em 2021. Quando eu vi a tragédia de enfermidade na minha família, eu falei: meu Deus, agora vai ser difícil suportar. Mas Deus trouxe uma resistência do céu. Deus resignou, Deus disse: sério, peça perdão a quem precisar pedir, fale com quem precisar falar, ore por quem precisar orar, abençoe, faça isso, faça aquilo. Por melhor que você tente ser, nós não somos perfeitos e jamais seremos. E ali Mefibosete, ele diz: eu não mereço. Eu não estou aqui porque eu tenho um cabelinho do lado, ou porque eu estou com uma roupinha assim, porque eu sou branco ou assim, ou daquele outro jeito. Eu estou aqui porque Deus me escolheu, e aqui Ele escolhe, Ele capacita. Eu sou fruto da graça como você é, mas Deus pode usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele não disse ali: não mereço. E o rei falou: esse último princípio vai ser forte, mas ele disse: eu sento na mesa do rei. Ele disse, Davi falou: está decidido, vai dividir a propriedade. Ziba diz: pode dar, Ziba não, Mefibosete, pode dar tudo a Ziba, porque o que é mais importante para mim não é o que eu tenho materialmente, é você, meu rei. É o ser humano que você é. Lealdade, pastor. O que é mais importante não é o que você pode me dar. Eu não estou preocupado se eu vou chegar na sua casa e eu vou comer estrogonofe. Se não tiver nada, a gente bebe água, mas eu quero estar junto.
Pode ser só tapioca, um pedacinho de queijo. Se não tiver queijo, pelo menos um ovo a gente come. Mas estamos juntos. O mais importante é amarmos. Naquela hora, terceiro e último princípio de quem é curado da paralisia é forte. Sempre está disposto a abrir mão. Fala para o seu irmão, não é fácil não. Diga, sempre está disposto a abrir mão. Ele não deixou de comer na mesa do rei. Ele não perdeu pelo contexto histórico. Mas ele disse, já que o rei voltou, é isso que me importa. Por isso que eu falo, e o tema é esse: curados da paralisia. Porque eu estou falando de um homem que era paralítico no corpo, mas não era no caráter. Puxava uma perna, mas o seu coração corria, o seu coração vibrava, o seu coração tinha gratidão. Ele não era ingrato. Diga assim para o seu irmão: é triste a ingratidão. É ou não é? Você prepara, você faz o melhor, você se doa, você se desdobra, e você recebe o que? Ingratidão. Mas ele estava pronto a abrir mão. E Jesus lá na frente, ele disse: se um grão de trigo caindo não morrer, fique ele só. Mas se ele morrer, produzirá muitos e muitos frutos. Se tem que ir para a cruz, vá. Se tem que morrer, morra para si mesmo. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para ver alguém bem, eu vou abrir mão. Eu estou aqui para que a vontade de Deus se cumpra através da minha vida. Se eu ferir alguém, me perdoe em nome de Jesus. Eu não quero mais errar. Se eu acertei com alguém, glória a Deus por isso, porque é Ele que nos capacita. Hoje, se eu tiver que abrir mão, tem hora que Deus diz: não é você que vai fazer isso, é tal pessoa. Vocês perceberam que pós-pandemia, sempre comigo sobe um pastor para liberar também. Sempre vem mais alguém para cantar. Por quê? Porque a igreja não é minha, o microfone não é meu, o púlpito não é meu. A igreja é de Jesus. Ele é o cabeça, Ele é a pedra fundamental. E angular diz que nele disse: contra a minha igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Só se você é a igreja. Aplauda lindamente a Jesus. O que Jesus fez, Ele abriu mão da sua glória. Filipenses: mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo humilde e obediente até a morte, morte de cruz, na qual o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Irmãos, estava indo para o meu médico semana passada, mesmo em toda a turbulência. Ele falou: como você está bem, rapaz? Eu digo: é graça. Você está de alta nisso aqui. Eu falei: é graça de Deus. As lágrimas vêm, mas o sorriso vem. A desesperança vem, mas vem a esperança que sopra. O que eu estou pregando, o que eu estou falando, não é aquilo que eu não estou buscando viver, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu creio. Eu tenho orado por pessoas e hoje eu tenho dito: Deus, se ainda existe alguma natureza de paralisia no meu coração, tira. Meu irmão, você de preto, levante sua mão aí, meu lindão. Eu vi você conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse algo a você que te entristeceu. E quando você estava entristecido, você ficou decepcionado, porque não era isso que você esperava ouvir dessa pessoa.
E assim diz o Senhor: eu irei honrar a tua fé. Eu te trouxe aqui de maneira específica para falar contigo. Eu estou preparando um tempo de mudança. Agora uma porta se fecha. Tem alguém que não vai mais andar contigo, mas outros virão. E eu contemplo o teu coração. O que eu tenho é o melhor. Mas assim diz o Senhor: abra mão, porque o que eu tenho para você é maior. Deus me mostrava suas vestes meladas de sangue. Havia uma cilada de Satanás para te destruir, te matar. Mas assim diz o Senhor: todo laço do inferno contra a tua vida já foi desfeito e cancelado pelo poder do nome de Jesus. Receba hoje, no prazo de uma semana, você terá testemunho dessa palavra, diz o Senhor, porque foi forte o que Deus me mostrou. Se você crê que é assim, aplauda lindamente a Jesus. Eita glória! Irmã, Deus tem sustentado a tua casa por causa do teu coração. E assim diz o Senhor: muitas vezes você já quis abrir mão, porque você tem sofrido muito. Mas assim diz o Senhor: permaneça firme, não saia da posição, porque eu vou te honrar. O teu chamado é grande, o teu testemunho também é grande. Por isso que tem gente que não entende o teu coração e o que eu tenho contigo e o que eu falo contigo. Você fala e diz assim muitas vezes: meu Deus, por que eu falo tanto? Eu faço tanto e as pessoas agem assim comigo. Mas assim diz o Senhor: nessa noite não é você que vai se auto-justificar, sou eu que vou te justificar. As palavras que eu fiz sair da tua boca, elas regarão a terra. Mas no meu tempo e na minha hora, receba de Deus. E é tempo de mudança. Eu vejo uma mudança geográfica e uma mudança interior. Receba em nome de Jesus. Amanda, assim diz o Senhor: eu permiti você passar por processos, porque muitas mulheres serão ajudadas por você. Você tem um ministério com mulheres, e você vai ser um instrumento de consolo para muitas pessoas. De um ano para cá, só você, o Senhor, o seu marido e aqueles que estão perto sabem o que você tem enfrentado. É muito mais profundo do que podem ver, do que podem pensar, do que podem dizer. Mas assim diz o Senhor: esse é o ano da virada. Eu coloco uma chave hoje nas tuas mãos, e essa chave, ela vai abrir uma porta no prazo de 3 meses. Se prepare para pegar esse microfone e testemunhar. Se você crê que Deus é o Deus que fala, aplauda lindamente aquele que vive, que reina para todos sempre. Meu irmão, você que está na mídia aí, isso, meu lindão, Deus está mudando a tua história financeira, espiritual e emocional, porque você foi fiel no pouco. No muito o Senhor vai te colocar. Se prepare, porque vai acontecer algo extraordinário. Deus vai te dar sonhos e revelações. Deus vai trazer coisas para as tuas mãos que você nunca imaginou. Eu te vi nessa noite carregando um cacho de uvas muito grande. Eu pregava daqui e via você por trás aí do computador com esse cacho de uvas, e Deus dizia: isso representa a terra da promessa, a abundância, o cumprimento da palavra que eu liberei sobre a vida do meu filho. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Deus é o Deus que restitui todas as coisas. Finalizando, é melhor você ser como Mefibosete, aleijado por fora, mas curado por dentro. E é interessante que Jesus falou disso, né? É melhor, falando sobre roubo, tudo é melhor entrar no céu sem mão do que ficar na terra com ela, ou ir para o inferno com a mão.
Isso é o mesmo contexto interior. É melhor ser como Mefibosete, aleijado por fora, mas curado por dentro, do que ser como Ziba, sarado por fora, mas aleijado por dentro. É forte. Quantos receberam do Senhor aqui nessa noite? Creio que tu és a cura. E com as suas mãos, aleluia. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a